Olá, corredor focado na corrida, aqui é o Rodrigo Noé Mendes, é uma honra receber você em mais um episódio do nosso podcast e o tema de hoje é Assédio na corrida. No entanto, antes de falarmos do tema do nosso programa de hoje, eu tenho uma novidade super bacana para trazer para você. Eu tive a honra de bater um papo super legal com o André Tato Cardoso. O cara, além de focado na corrida, é biomédico, é mestre em ciências da saúde, especialista em medicina tradicional chinesa e está cursando MBA em marketing e tem muita coisa bacana para trazer para você. Fica ligado que no final do bate-papo tem uma novidade para você. Caso você esteja ouvindo esse episódio aí pela segunda, terceira vez e queira ir direto para o tema de hoje, vá para os 6 minutos e 10 segundos. Tato, é uma honra ter você aqui no nosso podcast. E se apresenta aí, cara. Fala pro pessoal que está nos ouvindo como que começou a sua relação com a corrida. Bom, pessoal, eu sou o Tato Cardoso do VidaMaisCorrida.com. A minha história na corrida começou cerca de 4 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na empresa na qual eu trabalho hoje. Nesse trabalho, na época como assessor científico, eu rodava o Brasil inteiro dando treinamentos, palestras, interagindo com clientes dessa empresa. Nessas andanças aí pelo Brasil, eu parei de fazer todos os exercícios que eu costumava fazer antes de trabalhar nessa empresa, como nadar, musculação, jogar bola com os amigos, e sofri aí das consequências óbvias dessa parada aí de atividades físicas. Comecei a engordar um pouco, ter o condicionamento físico um pouco prejudicado, e eu pensei, eu preciso arranjar alguma coisa para fazer que eu consiga fazer em qualquer lugar, em qualquer viagem, e que eu não precise de grandes estruturas para isso. Resposta óbvia, corrida. Comecei a colocar na mochila um par de tênis, uma roupa leve para correr e comecei a correr espontaneamente. E provas de quais distâncias, Tato, você costuma participar? Comecei a me preparar correndo 8K, 10K, logo depois corri a primeira São Silvestre, as primeiras meia maratonas, até a minha primeira maratona na Maratona de São Paulo de 2013. De lá para cá eu já corri outras 3 maratonas, várias meia maratonas no Brasil, fora do Brasil. Cara, eu sei um pouco da sua história e sei que você viaja muito a trabalho e tem a oportunidade de correr por onde você passa. Fale um pouquinho dessa experiência e já conta aí a novidade do site pra gente. Enfim, essa possibilidade de trabalhar viajando me deu a oportunidade de conhecer vários parques, vários lugares legais para correr. Eu sempre compartilhei isso na minha rede social, no Facebook, mas eu queria compartilhar com mais gente, eu queria compartilhar especificamente com o público mais interessado em corrida. E aí veio a ideia do VidaMaisCorrida.com. Só que para ter ainda um incentivo maior, o VidaMaisCorrida.com ele vai se focar em um blog direcionado para corredores e pessoas com interesse em temas gerais de saúde e corrida, que é o blog Mais Vida, com postagens semanais, principalmente no preparo para a ultramaratona Two Oceans. Essa ultramaratona vai acontecer no meio da minha lua de mel. Poxa, que bacana, cara. Como eu pedi a minha noiva em casamento na chegada da Maratona de Buenos Aires do ano passado, 2014, a gente teve a ideia de criar esse portal, VidaMaisCorrida.com, Vida Mais Corrida no Facebook, Vida Mais _corrida no Instagram, para compartilhar com vocês a aventura desse preparo até a nossa lua de mel, até o dia 26 de março de 2016, quando vai ocorrer a Two Oceans. Muito bom, que bacana. Aproveita aí e conta a novidade para o pessoal que foca na corrida e já faz o convite aí também, viu? Gostaria de convidar todos vocês ouvintes do podcast Foca na Corrida para estar junto conosco durante esse preparo. E para isso a gente vai ter aqui no Foca na Corrida semanalmente o Drops Vida Mais Corrida, no qual eu vou comentar assuntos de saúde, assuntos relacionados à corrida, assuntos relacionados à postagem semanal que a gente vai ter lá no blog e contar um pouquinho de como foi a minha semana de treinamento. Então a gente tem aí pelo menos cerca de 5 meses de interação focados no compartilhamento das experiências pro VidaMaisCorrida.com na ultramaratona Two Oceans.
Eu espero que vocês gostem, que vocês se divirtam com as histórias. Certamente várias histórias legais vão vir por aí. E aproveitando o tema dessa semana do Foca na Corrida, a grande motivação que eu tenho para correr é essa, é trazer experiências legais para quem acompanha a gente lá, tanto nas mídias sociais quanto no nosso site, é trazer assuntos pertinentes, de interesse de todo mundo aí que corre, que sempre tem muitas dúvidas, e compartilhar com todo mundo esse momento muito especial na nossa vida. Então, espero que você fique conosco e aproveite bastante esse podcast que o Rodrigo está fazendo, que está sendo uma experiência incrível, que a gente tem certeza que vai melhorar a cada dia, e é um prazer estar com vocês nesse início. Um grande abraço, pessoal, até a semana que vem com o Drops Vida Mais Corrida. Adiciona a gente aí nas mídias sociais, coloca comentários, sugiram assuntos que a gente vai tentar abordar tudo que for possível de interesse de vocês. Um grande abraço, muitos quilômetros a todos e uma vida cada vez mais corrida. Infelizmente, nós sabemos que existe assédio no trabalho, no ônibus, no metrô, no táxi e na corrida de rua. Será que existe algum tipo de assédio? Eu gostaria de contar uma historinha para você. Você já ouviu falar de Kathrine Switzer? Kathrine foi a primeira mulher a participar da Maratona de Boston, nos Estados Unidos, em 1967. Na época, apenas os homens podiam participar das corridas de rua nos Estados Unidos e também nas principais provas internacionais. Nascida em 5 de janeiro de 1947 nos Estados Unidos, Kathrine resolveu aos 12 anos virar uma líder de torcida. No entanto, para nossa sorte, felizmente o seu pai pensava fora da caixinha e estimulava todos os seus filhos a também pensarem fora da caixinha. Ele queria que seus filhos pensassem além dos papéis tradicionais da sociedade e ele incentivou a Kathrine a praticar outros esportes. No livro O Espírito da Maratona, Kathrine diz o seguinte: eu sempre achei que uma menina podia fazer qualquer coisa que um garoto fizesse. Então levei esse conselho a sério e, com o encorajamento do meu pai, comecei a entrar em forma para jogar no time de hóquei do colégio, correndo 1 milha por dia, coisa que ninguém fazia nas ruas em 1959. Ela passou a jogar na equipe de hóquei do colégio e corria diariamente como treino. Até que um dia o técnico do time de cross-country do colégio viu ela treinando e a convidou para participar de uma corrida masculina. Essa corrida precisava de mais um integrante. Segundo relatos da própria Kathrine, com o passar do tempo, correr se tornou sua arma. Era algo que ela podia fazer por ela mesma. Não custava nada, não necessitava muito equipamento e ela amava treinar ao ar livre. E ela sabia que a corrida seria seu esporte para a vida toda. Já na universidade, Kathrine não oficialmente começou a correr com os rapazes do time de cross masculino, já que não havia equipe feminina naquela época. Foi quando ela conheceu Arne Briggs. Arne era o carteiro da faculdade, que havia se tornado uma espécie de técnico e conselheiro do time de corrida. Arne era maratonista e já havia participado de 15 edições da Maratona de Boston. Arne, com o seu espírito esportivo de corredor, ficou extremamente feliz em saber que havia uma mulher treinando com os homens e acabou abraçando a ideia de ensinar a Kathrine a correr e treinar e preparar ela para virar uma boa corredora. Depois de muito treinar e ouvir por diversas vezes Arne falar da Maratona de Boston, aquela que ele era veterano, Kathrine queria provar para o seu treinador que ela era capaz de correr os 42 quilômetros. E com 20 anos de idade, ela foi atrás de fazer a inscrição para a Maratona de Boston de 1967. Na época, a Kathrine achou engraçado o formulário de inscrição para a corrida, pois não tinha nenhuma especificação de sexo, então ela achou que era permitido mulheres participarem. Detalhe, naquela época somente homens podiam participar da prova. Para os homens era uma questão óbvia, não precisava distinguir sexo no formulário, era somente para homem. No entanto, a pessoa que fez o cadastro da Kathrine não se atentou. Dizem que na época ela abreviou o nome, mas de qualquer maneira ela foi aceita, sem a especificação de sexo. No dia daquela prova nevava e ventava muito, fazia um frio tremendo. Imagine só, e ela lá, no meio dos homens. E o curioso foi que os corredores demonstravam total apoio e felicidade ao ver uma mulher alta, com batom nos lábios e uma tiara prendendo seu cabelo, ali, entre eles, na concentração, participando de uma corrida. No entanto, para surpresa de Kathrine, um dos diretores da prova, um verdadeiro mala sem alça, chamado Joe Xample, não ficou nada feliz ao ver uma mulher com um número de peito correndo a sua prova, uma prova criada só para homens.
e assim que ele a viu correndo, veio correndo em sua direção e tentou tirá-la à força da corrida. E para nossa sorte, esse momento foi registrado pela imprensa da época. E se você tiver um pouquinho de curiosidade em ver, busque aí no Google Katrine Switzer, a primeira maratonista. São fotos bacanas e você poderá ser transportado para aquele momento. Para a sorte de Katrine, os corredores que participavam da prova, inclusive o seu namorado, que era um grandão de mais de 100 quilos, tiraram o tal do mala sem alça, o diretor da prova de perto dela, e ela conseguiu finalizar a maratona com um tempo de 4 horas e 20 minutos. Em uma entrevista no ano de 2012, Katrine disse: "Como mulher, nunca me resignei a brincar com bonecas ou ser uma líder de torcida apenas. Sim, eu também brincava de bonecas e usava vestidos, mas também subia em árvores e praticava esportes. Depois da minha experiência em Boston, percebi que existem muitas mulheres no mundo crescendo sem esse suporte, sem a noção de que o céu é o único limite." Legal a história da Katrine, né? Isso aconteceu em 1967. Agora eu quero trazer você para 2015. O nosso ano, o ano em que esse episódio está sendo gravado. Recentemente eu fiz uma postagem no perfil do Foca na Corrida no Instagram, que era um repost de uma amiga nossa, a Patrícia, do perfil Correr e Vencer. Essa postagem dela era um desabafo. Era uma foto com o seguinte dizer: "Mulher merece respeito. Correr e caminhar em paz. Chega de assédio." E junto com a foto vinha o texto dela, que eu vou ler aqui para você. Irritada. Hoje eu resolvi voltar parte do trajeto para casa trotando e correndo para completar os 15 quilômetros de treino de hoje. Eram 16 horas e 30 minutos. Por horário, é movimentado o trajeto. Muitos carros, ônibus, transportes escolares, bikes, crianças empinando pipa, andando de patins. Porém, por você ser uma mulher e estar com trajes esportivos, ela abre um parênteses, no caso feminino, calça, e ainda coloquei a jaqueta morrendo de calor para não ser chamativa, você se torna alvo de abordagens grosseiras, nojentas. Eu perdi as contas de quantos carros pararam e disseram: "Psiu, vem boneca, cola aqui, te dou carona, vai uma carona aí, gatinha?" E alguns, por não perceberem a devolutiva, retrucavam: "Vadio, vadio, vadio." Até quando seremos alvos desses assédios nojentos? Até quando ficaremos presas? Até quando existirá horário e local para vestir trajes esportivos? O que mais me surpreendeu no desabafo da Patrícia foram os comentários que vieram abaixo, que o caso da Patrícia não foi um caso isolado, foram dezenas e dezenas de relatos de corredoras que seguem lá o perfil e também passam por isso nos 4 cantos do Brasil. Agora fica a pergunta, em 2015, quantos homens malas sem alça fazendo o papel do diretor daquela maratona lá de Boston existem? Que se sentem no direito de censurar, importunar ou limitar o treino de tantas Katrinas por aí? Segundo recomendação de uma delegada que segue a gente aqui no Foca na Corrida, se o assédio for comprovado, se for principalmente denunciado, ele pode se enquadrar em contravenções penais, que seria o caso da importunação ofensiva ao pudor e no caso da perturbação da tranquilidade. Ou ele até mesmo pode ser enquadrado em crime, quando ocorre a injúria ou o ato obsceno. Não vamos permitir que um bando de malas sem alça, com certeza nascidos de chocadeira, estraguem a conquista de Katrine Switzer. Que nós, corredores homens, sejamos cada vez mais incentivador, assim como foi o pai de Katrine, ou até mesmo aquele velho carteiro maratonista que teve a honra de treinar e acompanhá-la durante a maratona de Boston de 1969. Vamos passar por cima disso e vamos, como sempre, focar na corrida.
E agora vamos para a nossa leitura de recados recebidos no decorrer dessa semana. Eu queria ler aqui uma mensagem recebida do Elton Machado. Calma só um instantinho que eu estou localizando aqui a mensagem do Elton. Então foram várias as mensagens, mas a dele eu achei bem bacana. Seguinte, o Elton mandou a seguinte mensagem aqui pra gente. Quem poderia imaginar que a maratona teria uma história tão rica como o pano de fundo? E o trocadalho do Carilho com o Cooper foi engraçado demais. Isso foi uma referência ao nosso último episódio. Eu corro desde 2005, mas nunca me aventurei em correr mais do que 6 km por dia. Este ano comecei a me desafiar e me propus a correr pelo menos 10 km todos os dias. E hoje eu consigo fazer isso, porém eu corri esse tempo todo de maneira errada, aterrissando com o calcanhar. Procurei me informar e vi que para correr de maneira correta, você precisa técnica e de um tênis com o drop não muito alto. Eu estou aprendendo a correr e aterrissar com o meio do pé e troquei o meu Mizuno Enigma com um drop gigante por um Nike Free 5.0. Como eu estou começando com esse tipo de tênis, acho que o 8mm por enquanto está ótimo. Bom, depois de toda essa história, gostaria que você me indicasse alguns tênis com drop de 6 a 8mm para quem está começando a correr de forma certa e que os tênis não custem mais do que R$300. Não precisa ser lançamento, mas se tiver algum com bom preço, tá ótimo. Parabéns pelo trabalho e sucesso com o podcast. Poxa, Elton, muito legal a mensagem, obrigado aí pelos votos e pelo elogio. Já estou em conversa com alguns especialistas que entendem mais de tênis do que eu, até mesmo um ortopedista. Vamos esclarecer essas dúvidas aí de drop. Para quem não sabe, seria o levantamento do solado, a parte do calcanhar ser um pouco mais alta ou mais baixa, e vamos fazer um programa específico disso. Já está anotada aqui a sugestão de pauta e com certeza vai ser um episódio legal, e assim que sair eu marco você lá na postagem. Valeu, Elton, um abraço. Aproveito para deixar também um abraço pro pessoal que mandou mensagem. Teve o trabalho de ir lá e mandar uma mensaginha na nossa postagem no Instagram ou no Facebook. A Mônica Souza, de Rondonópolis, Mato Grosso. Manuela Gaspar, do Rio de Janeiro. O Maurício Geronasso, de Curitiba, Paraná. Um forte abraço. O pessoal do Siga-me Se For Capaz. O Wagner Ferreira e a Daniele Rodrigues, que também nos acompanham. Eu fico muito contente em ver aí a participação de vocês, mandando dúvidas, e-mails, abraços. E mande você também o seu abraço, o seu alô, o seu recado. Pô, isso é muito importante pra gente saber que o podcast está atingindo aí regiões diferentes do Brasil. Acesse lá o Instagram, @Foca na Corrida, e comente nas postagens de podcast. Ou acesse lá a iTunes Store, coloque 5 estrelinhas pro Foca na Corrida. Isso faz a gente subir no ranking e deixe o seu comentário. Ou através do Facebook, www.facebook.com/Foca na Corrida. O número 7, ou através do nosso canal agora no YouTube. Vamos passar a postar vídeo com mais frequência no nosso canal no YouTube. Procura aí Foca na Corrida. E não se esqueça de enviar as suas dúvidas para o Tato lá nos comentários desse episódio e acessar o site vidamaiscorrida.com.br. Fica um forte abraço do Rodrigo Noé Mendes. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. E as referências utilizadas nesse episódio foram: livro O Espírito da Maratona, site O Atleta, e o site caprinewitzer.com. Rodrigo, tira essa música. O episódio de hoje está com cara de rádio AM. Tem uma novidade super bacana para trazer para você. Tentam atrapalhar o treino.